Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Destaque Esportivo BR. Eu sou o Thiago Moura e o Destaque Esportivo de hoje é a definição da final do Campeonato Paulista de 2019 entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Mas eu vou deixar a mensagem aqui para que você que ainda não é inscrito no canal Destaque Esportivo BR, vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal e também dê o seu joinha no vídeo e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam ver aqui os vídeos do canal Destaque Esportivo BR. Tá certo? Muito bem! Definida a final do Campeonato Paulista. Mais uma vez, São Paulo e Corinthians farão esta final. Os dois times não se encontram numa final de Paulista desde 2003. O Corinthians venceu naquela oportunidade um placar duplo de 3-2, 3-2 no primeiro jogo, 3-2 no segundo jogo, e o São Paulo volta a uma final de Campeonato Paulista desde esta final citada contra o Corinthians. O Corinthians é o atual bicampeão paulista, luta aí para ser tricampeão pela quarta vez na sua história, tricampeão seguido. Então vai ser mais um majestoso, um encontro de gigantes, né, nessa final do Campeonato Paulista, e que a gente até esperava que o Corinthians pudesse chegar à final, porque apesar de ter se reestruturado, a volta do Carille, mas a gente sabe que os jogadores que o Corinthians tem são jogadores que sabem crescer na hora certa, sabem sofrer, são resilientes e são jogadores muito experientes, principalmente o Cássio, o Fagner, o Henrique, zagueiro, o Manoel, que chegou agora também, um zagueiro experiente. Enfim, o Júnior Urso, que foi uma excelente contratação, na minha opinião, a melhor contratação do Corinthians. Ele que está fazendo dupla com o Ralf. O Ralf, a gente, né, sempre lembra do Ralf nos tempos ali quando o Corinthians ganhou Libertadores, Mundial. E o Ralf tá aí, cara, mais uma vez é titular do Corinthians, é líder desse grupo. E ele tá fazendo dupla aí com o Júnior Urso. O Corinthians tem muitos jogadores para aquela posição. O Ramiro pode atuar ali, tem o Richard também. E tá jogando o Sornosa de meia. E hoje ele optou pela entrada do Pedrinho, né, o Carille. Mas depois o segundo tempo veio com o Love, e o Love ele dá uma dinâmica um pouquinho melhor, surpreendentemente, né? Um jogador mais velho, muito mais velho do que o Pedrinho, vamos dizer assim, mas a experiência dele, ele tá sabendo voltar para o meio campo para buscar essa bola, ele tá ajudando, né, o Corinthians a tentar sair de lá de trás. É um jogador muito experiente que pode fazer a diferença para a equipe do Corinthians. Eu vou falar sobre o jogo de hoje específico agora, entre Corinthians e Santos. O jogo foi 1-0 para o Santos. O Corinthians tinha vencido na Arena Corinthians por 2-1. E aí o Santos precisava de um gol para levar para os pênaltis, que foi o que aconteceu. E só nas cobranças alternadas lá para frente foi que o Corinthians se sagrou finalista do Campeonato Paulista. O Vitor Ferraz, capitão do Santos, perdeu o último pênalti, chutou na trave. O Cássio dessa vez não pegou nenhum pênalti, porém ele fez grandes defesas. Se não fosse ele, o Corinthians teria perdido de pelo menos 3-0 esse jogo contra o Santos. Falando rapidamente sobre o Santos, é uma equipe jovem, que tem um estilo de jogo bem interessante. Sufocou o Corinthians os 90 minutos. O Vanderlei praticamente fez uma defesa. Só que essa questão de não ter um centroavante, um homem-gol, dificultou aí para o Santos. Quem fez o gol foi o Gustavo Henrique, numa bola faltando 5 minutos para acabar o jogo, o tempo regulamentar, né? Que depois o juiz deu mais 6 minutos. O Gustavo Henrique, zagueiro, foi quem fez o gol do Santos. Agora, falando do Corinthians, o Corinthians ele sabe sofrer. Só que tem horas que o Corinthians ele chega muito no limite. E hoje foi muito no limite. O Carille ele tem esse estilo de jogo já faz um bom tempo. Ele conseguiu 2 títulos importantes para o Corinthians, praticamente jogando dessa maneira. Mas pode ser que chegue um momento em que o Corinthians não consiga sustentar
Principalmente quando o Corinthians faz um resultado primeiro, como aconteceu agora, né, na semifinal, que fez um resultado de 2-1 em casa e jogando fora de casa, o Corinthians ele tem muitas dificuldades. O Corinthians hoje ficou acuado o jogo todo. Isso para o torcedor do Corinthians é preocupante, porque pode ser que chegue um momento que o Corinthians não sustente esse tipo de jogo. O Corinthians não consegue sair num contra-ataque rápido, porque quando opta, principalmente pelo Wagner Love, ele não tem toda essa dinâmica de sair no contra-ataque. Ele é um jogador experiente para prender bola, para sobrar uma bola dentro da área e ele concluir isso. Ele é muito bom, ele é muito experiente para poder fazer isso. Agora, puxar um contra-ataque, o Corinthians só tem o Cleison. E o Cleison hoje jogou muito pressionado, ele levou muita pancada, levou cartão amarelo. A gente sabe que ele é um jogador que tem um temperamento um pouco explosivo, mas que vem jogando muito bem nessa temporada. E ele foi substituído hoje porque realmente ele cansou muito, ele brigou demais. Então, o torcedor do Corinthians, ele gosta desse estilo porque ele sabe que o Corinthians pode resistir muito, mas pode ser que chegue um momento em que essa conta não feche. Pode ser que o Corinthians tenha dificuldade com uma equipe, não vou falar mais organizada do que o Santos, porque o Santos é bem organizado. Só que o Santos não tem o centroavante e isso fez muita falta, porque tem jogadores ali de habilidade, só que hoje ficou aquele jogo tipo de handball, né? A bola vai de um lado, vai para o outro, e ninguém consegue chutar porque o Corinthians se fecha muito bem. Mas parabéns aí à equipe do Corinthians, foi para a final, soube sofrer, soube fazer o resultado em casa. E na minha opinião, vai ter uma grande vantagem com esse segundo jogo em casa contra o São Paulo. Falando agora sobre o São Paulo. São Paulo conseguiu um excelente resultado no Allianz Parque. O primeiro jogo, o São Paulo jogou bem, mas eu acho que foi um jogo bem parelho, em que o São Paulo teve algumas oportunidades, o Palmeiras teve poucas, teve aquele lance do pênalti que o juiz voltou atrás. Eu, na hora, achei que tinha sido pênalti. Depois, olhando, não pela câmera de trás, mas por uma câmera lateral, aí eu achei que o juiz acertou em voltar. Mas se você fosse só levar em conta, eu acho que se fosse levar só em conta a câmera de trás, a gente dá a impressão que tem um empurrão do Reinaldo no Dudu, mas olhando para uma câmera lateral, eu achei que o Dudu já vai caindo antes. Eu acho que o contato não é suficiente para derrubá-lo. Enfim, teve toda essa polêmica do VAR no primeiro jogo. No segundo jogo, foi um jogo, na minha opinião, o mais igual de todos, porque os dois tiveram chances. O Palmeiras teve um pouquinho mais, mas o São Paulo ele soube resistir. No final, o São Paulo quis mesmo levar para os pênaltis. E o São Paulo ele soube administrar, principalmente depois da anulação do gol do Palmeiras. Porque o Palmeiras aí ficou muito nervoso, queria definir o jogo de qualquer maneira, muita bola jogada na área. O Felipão não está conseguindo desenvolver o futebol do Palmeiras nesse ano. O Ricardo Goulart não está nas suas plenas condições físicas e ontem, não só pelo pênalti que ele perdeu, mas, enfim, pelo jogo mesmo, o Luan conseguiu neutralizar o Ricardo Goulart. E aí eu vou chegar no ponto da base do São Paulo, que foi quem mudou da água para o vinho essa equipe do São Paulo, principalmente com o Lisieiro, Luan. Se eu falei algum outro nome com relação ao Luan, me perdoem, tá? Mas é o Luan. Luan, volante, Lisieiro, volante. O Igor Gomes tá segurando bem as pontas ali de meia. O Antony é o melhor jogador do São Paulo. É o melhor jogador do São Paulo. Vai pra cima, não se intimida. Sofre muita pancada, principalmente no primeiro jogo. Só que a gente tem que tirar o chapéu para um cara que veio totalmente desacreditado, em que eu ainda tenho muito pé atrás com o futebol dele, porque ele teve uma lesão muito grave, que é o Everton Felipe. Everton Felipe vem jogando muito bem desde as quartas de final. É um jogador muito voluntarioso e que está segurando as pontas ali no lado esquerdo do São Paulo. E essa posição muito provavelmente será do Pato, quando o Pato estiver
apto para jogar. Lembrando que ele, o Tietchan e o Vitor Bueno não podem jogar o Campeonato Paulista porque eles não estavam inscritos, tá? Muito bem. A base do São Paulo mudou a cara do time. Um time muito mais organizado, muito mais agressivo. É um time que chuta no gol e é um time mais leve. O que vai pesar para o Cuca e para o Mancini agora? Exaltando o trabalho do Mancini, que foi muito bom porque pegou um São Paulo totalmente desestruturado e desorganizado. E teve a coragem de colocar os meninos da base, coisa que o Jardine, que é o que a gente esperava quando ele entrou, não o fez. O que o Cuca e o Mancini vão ter que fazer agora? Eles vão ter que primeiro deixar o mesmo time para a primeira partida. O Hernanes já está apto a treinar com bola, então quer dizer, ele já está plenamente recuperado da lesão que ele teve, ficou muitos jogos fora. Mas eu, se fosse o Cuca e o Mancini, eu não colocaria o Hernanes de titular. Eu manteria ali o Igor Gomes e usaria o Hernanes aí no segundo tempo, também dependendo da situação, de como tiver o jogo no próximo domingo. O Everton Felipe é a mesma coisa, eu manteria, apesar do outro Everton, né? O Everton que era do Flamengo, também está apto para jogar. Ele teve que jogar ontem porque o Pablo não jogou. E eu manteria o Everton Felipe lá também. E se o Pablo tiver em condições, eu voltaria com o Pablo de centroavante. E se ele não puder, aí eu vou dar minha opinião para o próximo jogo. Provavelmente o Cuca e o Mancini conversaram a respeito da entrada ou do Everton ou do Carneiro no jogo. E depois que o Carneiro entrou, eu acho que o São Paulo melhorou. Não por causa do Carneiro, dele tecnicamente, mas pela função que ele exerce, que é ali de centroavante. Eu acho que o Cuca e o Mancini eles têm que entrar com o Carneiro de titular no próximo jogo, caso o Pablo não possa jogar. Se o Pablo estiver plenamente recuperado, aí tem que entrar o Pablo e ser o mesmo time das quartas de final. O Reinaldo também saiu machucado, mas eu acho que não deve ser preocupação para o jogo da ida. Eu acho que vai ser uma final muito igual, 50% de chance para cada lado. Só que eu acho que o Corinthians ele tem uma pequena vantagem por decidir em casa pelo retrospecto muito negativo que o São Paulo tem lá. O São Paulo também tinha um retrospecto negativo no Allianz Parque, não conseguiu vencer, mas classificou. O São Paulo pode ser campeão também com 2 empates em 0-0, ou 2 empates, enfim, com gols. Mas eu acho que é uma final, ou se não for 50-50, 51 para o Corinthians, 49 para o São Paulo, pela questão do Corinthians ser mais experiente e pela questão do Corinthians jogar em casa. Porém, o jogo que eu vi hoje do Corinthians me assustou um pouco, porque o Corinthians ele jogou num limite que eu acho que o Carille tem que repensar um pouco mais e os jogadores têm que repensar um pouco mais. Eles vão ter toda a semana livre para poder trabalhar para o jogo da final, então eu acho que eles vão se conscientizar e falar, olha, se a gente tiver o resultado, não vai dar para jogar os 90 minutos atrás, mesmo jogando em casa. Porque foi o que apesar que o Santos conseguiu impor esse ritmo também, né? Isso a gente não pode esquecer. Mas o São Paulo eu não sei se vai conseguir pela característica de jogo desse elenco do São Paulo. Apesar de ter o Antony que vai muito para cima, mas o Igor Gomes e o Everton Felipe são jogadores de mais toque de bola. O Everton o Antony é o único jogador que realmente vai para cima mesmo. E o Pablo é aquele definidor, é o cara que espera a bola chegar. Apesar que ele consegue sair um pouquinho da área, mas ele vai exercer muito essa função de centroavante mesmo. A minha opinião é que pode o Corinthians levar essa vantagem, 51-49 contra a equipe do São Paulo, mas eu não me surpreenderia se o São Paulo conseguisse um ótimo resultado em casa, ótimo resultado é 2 gols de diferença, e ter que fazer o Corinthians jogar na sua casa no domingo que vem, nesse próximo outro, obviamente. Manda aí o que você acha dessa final, quem você acha que vai ganhar. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o elenco do Cruzeiro
para o Campeonato Brasileiro, que é um time que se reforçou muito para essa temporada. É um elenco silencioso e mortal. E o Mano Menezes é um técnico que ele tem aquele estilo meio retranqueiro e tudo mais, mas com jogadores de qualidade. A gente sabe o que ele fez com aquele Corinthians do Ronaldo em 2009, como ele tinha qualidade naquele time, ele fez jogar e ganhou 2 títulos com aquele Corinthians, ganhou título com o Grêmio, o Campeonato Gaúcho, enfim, chegou numa final de Libertadores. Esse elenco do Cruzeiro eu acho que vai brigar muito forte pro Campeonato Brasileiro. Certo? Também vai ter vídeo sobre NBA, porque a temporada regular está acabando. As últimas. Na verdade, a última vaga, né? Para a Conferência Leste está aberta entre 3 times, mas está muito mais ou para Detroit ou para Orlando. Orlando, isso. Então fica de olho aí que eu vou fazer vídeo sobre esse final de temporada regular da NBA e uma projeção aí para os playoffs, tá certo? Para você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva aqui no canal Destaque Esportivo BR. Eu sou o Thiago Moura, muito obrigado pela sua audiência e eu falei de esportes para você.